Olá, galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula. Vamos analisar agora a figura de Otto von Bismarck, o seu papel para preparar a unificação da Alemanha, né? A formação da Alemanha a partir da atuação da Prússia. Cara, o Bismarck, ele é um cara, assim, diferenciado, como eu falei no início do outro vídeo. Eu não vou me prolongar muito, é um vídeo curto esse aqui, mas basicamente o que aconteceu? Frederico Guilherme IV, e era o antigo rei da Prússia, ele sofre um AVC em 1858. E aí o Guilherme I, que está aí na imagem, ele já era regente. Só que quando o Frederico Guilherme morre de vez em 61, o Guilherme I ele começa a mexer de fato na política prussiana. Então, de 58 a 61, eu tenho uma regência, eu mantenho mais ou menos aquela estrutura, esperando talvez que o Frederico Guilherme IV pudesse recuperar a consciência e tudo mais. Não consegue, e aí morre e o Guilherme I assume de fato. Quando o Guilherme I assume de fato, Guilherme Hohenzollern, e lembre-se desse sobrenome que vai dar problema lá com os franceses, o Guilherme ele vai adotar uma mudança na postura diplomática e vai trazer o Bismarck para ser seu chanceler. Bismarck, o Otto von Bismarck, ele vai ser um cara que vai dar início a um processo de modernização da Prússia. Ele fala o seguinte, olha só, a gente precisa fazer uma modernização da Prússia a partir da união da Prússia com as outras regiões da Confederação. Mas a gente tem que tirar a Áustria de fora, porque a Áustria não vai se submeter à autoridade dos prussianos. Então a gente tem que entender que a Áustria ela não vai concordar com isso. E aí o Bismarck ele começa a pensar o quê? Para a gente deixar a Áustria de fora, a Áustria ainda é uma potência militar. Então a gente precisa correr para fazer o nosso processo de modernização militar, a gente precisa melhorar nossos equipamentos, precisa profissionalizar nosso exército, precisa criar uma cara e transformar o exército prussiano em potência. Então o Bismarck, ele vai ser o cara responsável por isso. E para isso, obviamente, ele vai se apoiar numa base econômica prussiana, ele vai ter apoio da burguesia, de uma galera do latifundiária, uma galera produtora de alimentos, de uma galera da nobreza, né? E lá na Prússia são os Junkers. Os Junkers vão ser uma galera que vão dar muito apoio para o Bismarck. E é daí que o Bismarck vai conseguir articular um processo de modernização para fazer o projeto dele. Para ele, a unificação tinha que ser feita a ferro e sangue. Então, a ideia é de uso das Forças Armadas com o objetivo de poder afastar qualquer ameaça estrangeira, afastar qualquer país que pudesse, Estado, ameaçar o surgimento da Prússia / Alemanha e, com isso, garantir o processo de unificação. Então você tem um Bismarck e ele vai ter apoio desses Junkers, e esses Junkers, obviamente, por serem ligados à nobreza, por serem ligados à aristocracia, não querem um processo de unificação que desemboque numa república, que desemboque num governo popular, que desemboque num governo com influência socialista. A gente vai lembrar que tem a presença das ideias socialistas na Europa naquele contexto. Então eu tenho uma figura do Bismarck que está se apoiando uma galera que quer uma monarquia poderosa, centralizada. E que um Bismarck garantindo isso, essa galera vai apoiar. Então você tem um Bismarck que vai ter uma base dos Junkers, o próprio Bismarck é um Junker, então você vai ter uma construção bélica, vai ter uma modernização que vai transformar a Prússia em potência. E essa transformação da Prússia em potência vai ser algo que vai levar a Prússia a se tornar uma potência militar, e a Alemanha vai ser uma potência militar nos seus anos iniciais. Então, é muito importante entender que o que se constrói com Bismarck vai ecoar até a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, ele adorava o Bismarck, ele olhava o Bismarck como um gênio, e o Bismarck realmente foi um cara, assim, fantástico, brilhante para a Prússia / Alemanha. Então, assim, eu vou ter, por exemplo, surgimento de uma empresa poderosa na indústria bélica que vai ser a empresa Krupp. A Krupp vai fazer equipamentos para as guerras franco-prussianas, para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial. A Krupp existe até hoje como conglomerado, se não me engano, ThyssenKrupp, mas você tem a Krupp lá fornecendo equipamento, fornecendo munição, fornecendo base para poder construir assim uma indústria bélica que vai ser essencial para a Prússia suprimir a Áustria e formar a Alemanha. Então, não dá para pensar a Alemanha, não dá para pensar unificação alemã sem pensar Bismarck.
beleza? Próximo vídeo a gente vai falar das guerras prussianas e a gente já passa para o caso italiano, rapidinho, molezinha, né? Unificação alemã, unificação italiana. Valeu? É isso. Até a próxima. Tamo junto.